Quando Afonso de Albuquerque zarpou de Goa, em fevereiro de 1513, a posição portuguesa na Índia estava mais segura do que nunca. A expedição dirigia-se ao Mar Vermelho e o seu objetivo era cortar a linha de abastecimento mameluco para o Oriente, de modo a acabar com o comércio de especiarias egípcio e, consequentemente, com o de Veneza. O cumprimento deste objetivo era importante para que o sonho messiânico manuelino, a destruição dos mamelucos e a conquista de Jerusalém, fosse alcançado, e para que o monarca português fosse aclamado Rei dos Reis. Além disto, a chegada de um embaixador etíope a Goa, ainda em 1512, elevou as expectativas portuguesas acerca de uma possível aliança com o suposto Preste João para a destruição dos mamelucos. O Mar Vermelho era um território inóspito, sem acesso à água potável e de difícil navegação, graças às suas ilhas baixas e baixios escondidos. Para piorar a situação dos portugueses, ele só podia ser navegado em certas alturas e com a ajuda de pilotos locais. O primeiro objetivo do governador era o porto fortificado de Aden, no atual Iémen, que, caso fosse capturado, seria uma boa base para a investida contra o Mar Vermelho. Aden situava-se na cratera de um vulcão extinto, sendo que a cidade estava rodeada por 9 picos, cada um deles com uma fortaleza no topo. O acesso marítimo à urbe era selado por uma muralha e à esquerda havia um promontório saliente, comeado por uma fortaleza com uma bateria de canhões. O porto de Aden, uma baía em semicírculo, estava cheio de navios, quando os portugueses chegaram a 22 de abril de 1513. O chefe da cidade e o sultão mameluco não possuíam a melhor relação, mas devido à deslocação do comércio de especiarias provocada pelos portugueses, a cidade tornou-se num ponto de paragem e abastecimento importante para os douros do Mar Vermelho. Entretanto, o Sheik não se encontrava em Aden, porém, o seu governador, Amir Mirzan, iniciou conversações com os portugueses, com o intuito de ficar a saber as suas intenções. Albuquerque revelou que pretendia entrar no Mar Vermelho, de modo a destruir a frota mameluca, e disse a Mirzan para que deixasse os portugueses entrar na cidade. O governador do Sheik tentou negociar pessoalmente com Albuquerque, mas foi inútil, e os portugueses começaram a preparar o ataque. O governador português sabia que o ataque tinha de ser rápido, graças aos reforços e ao clima. Em retrospectiva, o plano elaborado para a conquista da cidade era demasiado simples. O próprio Albuquerque admitiu, sendo que chegaram na Páscoa, os portugueses acreditavam que, passo a citar, Nosso Senhor dar-nos-ia tudo o resto. Fim de citação. Os portugueses foram então divididos em 3 grupos e decidiram atacar em 2 sítios, sendo que os fidalgos tiveram de ser separados dos soldados treinados de Albuquerque, graças à rivalidade entre estes 2 grupos. Os 3 grupos levaram consigo escadas e material para destruir uma parte da muralha, e 2 horas antes do amanhecer, os portugueses entraram a bordo de barcos e dirigiram-se para a costa. Os barcos que transportavam os portugueses acabaram por encalhar nos baixios, e quando chegaram diante da muralha, os fidalgos, desejosos de conquistar a glória, decidiram escalá-la em primeiro lugar e não organizaram bem os seus homens. As escadas que os portugueses levaram consigo eram demasiado baixas para a muralha, algo que dificultou a tarefa de a subir, e para piorar a situação dos atacantes, algumas escadas partiram-se, graças à natureza desorganizada do ataque. Entretanto, aproveitando o caos nas fileiras portuguesas, os muçulmanos organizaram-se. Apesar de não terem conseguido arrombar o portão principal, os portugueses conseguiram abrir um buraco na muralha, graças à pólvora. Com este avanço, os atacantes necessitavam de alguém para liderar a vanguarda, porém, o comandante no local, Dom Garcia de Noronha, sobrinho de Albuquerque, não o fez, devido ao facto de que, caso a cidade fosse conquistada, a glória não lhe pertenceria, mas a Garcia de Souza, que foi o primeiro fidalgo a subir a muralha. Eventualmente, os portugueses que se encontravam nela, sentindo a falta de apoio, começaram a bater em retirada, com a ajuda de cordas. Albuquerque perdeu uma oportunidade para conquistar Aden, e graças à escassez de água e ao facto de que a monção de leste estava a acabar, se os portugueses não partissem, ficariam presos, incapazes de entrar no Mar Vermelho e de voltar à Índia.
o governador decidiu navegar em direção ao Mar Vermelho. Esta decisão não foi popular entre os pilotos e capitães, que desejavam voltar para a Índia e que conheciam a fama do Mar Vermelho. Tal como em Hormuz, as críticas começaram a surgir, porém, Albuquerque afirmou estar a seguir ordens régias, sem revelar o seu plano mais profundo de, caso o tempo permitisse, navegar o Mar Vermelho e destruir a frota do sultão mameluco. Os portugueses chegaram ao Mar Vermelho no final de abril e o problema dos pilotos foi rapidamente resolvido. Depois de terem capturado um dhow árabe, 20 portugueses foram escondidos no porão deste, e quando o dhow aportou e pilotos subiram a bordo, estes foram capturados. Graças aos baixios, os portugueses só podiam navegar durante o dia, e durante estas navegações, os navios com que se cruzaram foram capturados, pilhados e queimados, e as suas tripulações foram mutiladas e desembarcadas na costa. A frota de Albuquerque chegou eventualmente à ilha de Camarão, onde se reabasteceu. Depois disto, ela zarpou em direção a Jeddah, mas devido a ventos inconstantes, ela não conseguiu avançar, e depois de 22 dias, os portugueses voltaram a Camarão. Eles ficaram na ilha entre maio e julho de 1513, e o governador enviou caravelas em viagens, onde navios eram capturados e informações eram arrancadas das tripulações destes. O governador ainda quis construir uma fortaleza, algo que aterrorizou os seus homens, mas graças à escassez de recursos na ilha, Albuquerque concluiu que Massoua, uma cidade na atual Eritreia, estava melhor localizada para a construção da fortaleza. Para piorar a situação portuguesa, uma epidemia misteriosa tirou a vida a cerca de 500 portugueses e a quase todos os soldados nativos da Índia. O governador ainda tentou convencer os pilotos e os capitães a atravessar o mar, mas estes recusaram-se. Enquanto se encontrava na ilha, o governador também recolheu informação sobre a região e apercebeu-se que a frota mameluca no Mar Vermelho era quase inexistente. A derrota em Diu e a interseção da carga de madeira vinda do Líbano pelos cavaleiros da Ordem de São João destruíram a capacidade naval dos mamelucos. A presença portuguesa no Mar Vermelho causou caos e medo no mundo islâmico. No Cairo, um contingente de soldados mamelucos foi formado, só que estes recusaram-se a partir sem receber um bónus. Havia receios de uma revolta na cidade e o regime mameluco dava sinais de ruína. O governador sabia o quão frágil era a posição do sultão mameluco e numa carta que enviou ao seu suzerano em dezembro, ele transmitiu a ideia do projeto da destruição de Meca e Medina e do corpo do profeta Maomé, um projeto só conhecido por um pequeno grupo que era próximo dos ideólogos manuelinos. Na carta, Albuquerque também projetou a ideia de que Portugal poderia controlar uma região importante do mundo e que o venturoso poderia ser o rei cristão mais poderoso dele, mostrando como tal poderia ser feito, através da construção de fortalezas em Adém e Massoua, que consolidariam a posição portuguesa, e da colocação de frotas nesses lugares. Depois, através da aliança com o suposto Preste João, avançaria pelo Mar Vermelho, em direção ao Suez, que ficava apenas a 3 dias do Cairo. A estratégia do governador era bem clara. A Índia era uma base para a destruição do Islão e a conquista de Jerusalém. Entretanto, em meados de julho, o vento mudara e as monções terminaram. Os portugueses voltaram para a Índia. Pelo caminho, revisitaram Adém, bombardeando-a, e o governador descobriu como conquistar a cidade, cortando o seu acesso à água. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.